Olá, Cuburi. Aqui quem fala é Ícaro Batista, de Natal, Rio Grande do Norte. Comprei o seu livro e eu tenho uma dúvida a respeito dele. Na página 60, na parte de uma análise de rentabilidade, você disse que o fator de alavancagem, aquele que faz parte da composição do ROI, é ativo sobre patrimônio líquido. Só que na página 75, na parte de análise da estrutura de capital, você disse que o fator de alavancagem seria capital terceiro sobre patrimônio líquido mais um. Porque o fator de alavancagem tem duas fórmulas diferentes. Na verdade, são indicadores diferentes ou é o mesmo indicador, só que de uma forma diferente de representar, porque eu testei essas duas fórmulas em um mesmo exemplo e o resultado deu outro. Então, eu gostaria de saber por que tem fator de alavancagem nessas duas partes, apresentadas de diferentes maneiras. Obrigado desde já e um grande abraço aí, parabéns pelo trabalho. Bem, Ícaro, obrigado aí, direto de Natal. Essa é uma dúvida comum, tá, Ícaro? Inclusive nas aulas, né, presenciais, nos MBA de finanças que eu dou, sempre surge essa dúvida também, tá? Uma dúvida comum. Mas o raciocínio é simples. Vou dar uns números de exemplo, como sempre, para você entender. Se não me engano, você falou do fator de alavancagem, você deve ter visto isso lá no modelo de Dupont, que tem no livro. O modelo de Dupont é retorno sobre patrimônio líquido, que é o ROI, que você falou, e você divide ele em três, que é o margem líquida, giro do ativo e fator de alavancagem, tá ok? Então, você deve estar falando no primeiro, ativo dividido pelo patrimônio líquido é o fator de alavancagem. E o outro, você está fazendo uma análise da estrutura de capital mesmo, da empresa. Você está olhando o capital terceiro sobre capital próprio, né? Se não me engano, é porque o PL, tá? Então, para todo mundo entender, imagine um balanço patrimonial. Você tem de um lado o ativo e do outro lado você tem o passivo total. Quando você divide o passivo total em dois, você tem lá o que é capital terceiros e o que é capital próprio. O capital próprio é o patrimônio líquido, não é isso? E o capital terceiros é o que você tem. Se você pegar tudo, né, não só o oneroso, você vai ter empréstimos, você vai ter fornecedores, você vai ter salários, você vai ter um monte de coisa ali no passivo, tá? Então, o primeiro fator de alavancagem que você falou, na realidade, ele é o mesmo interpretado de outra forma, tá? Tanto que o número é o mesmo. Se você fez a conta, você falou e deu um número diferente, é porque você não está pegando os dados corretos, né? Então, vamos lá. Exemplo simples. Patrimônio líquido, 100. Tá? Então, passivo é capital de terceiros. Patrimônio líquido é capital próprio. Tá? Então, 100 mais 100, 200. Ativo total, 200. Tá ok? Então, 100, 100, 200. Né? O ativo tem que ser sempre igual ao passivo total. Tá? Então, no primeiro fator, você falou ativo dividido pelo patrimônio líquido. Então, 200 dividido por 100, 2. Tá ok? Então, qual o fator de alavancagem? 2. O que esse indicador está nos dando? Ele está me dizendo o seguinte: para cada R$ 1 que você injeta no patrimônio líquido, ou seja, capital próprio, a gente consegue transformar em 2 no ativo. Tá? Então, imagine, você é sócio do seu cunhado na padaria. Aí no ano que vem precisa crescer, mas ele não quer tomar dívida. Ele quer, vamos nós sócios aqui pôr mais dinheiro, capital próprio. E aí o argumento que ele vai te dar é, nosso fator de alavancagem é 2. O que ele está querendo dizer? Toda vez que a gente coloca R$ 1 aqui no patrimônio líquido, a gente injeta R$ 1 nosso aqui, capital próprio na empresa, a gente consegue transformar em 2 no ativo. É para isso que serve esse fator de alavancagem, né? Ou seja, ele alavanca o capital próprio em 2 vezes, tá? Ele consegue transformar em ativo 2 vezes o que ele coloca no patrimônio líquido. O outro fator de alavancagem que você está vendo, imagina o mesmo balanço patrimonial. Agora você está olhando só para o lado passivo total, né? Você está olhando capital terceiros e capital próprio, tá ok? Como você falou, capital terceiros dividido pelo patrimônio líquido mais 1, que aí você transforma em fator, 1 é fator, né? Então, olha que legal, você vai dividir 100 por 100, vai dar 1, mais 1, 2, não é isso? É o mesmo fator de alavancagem. O que esse indicador, que ele é a divisão diferente lá, ele está dizendo que é o fator de alavancagem sobre essa visão, né, do capital terceiros dividido pelo patrimônio líquido. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: de cada R$ 1 que eu coloco no capital próprio, eu transformo meu capital total em 2. Tá? Ou seja, o exemplo é simples porque a gente colocou números redondos iguais, né? Eu ponho 100 aqui, eu consigo mais 100 de capital terceiro, transformo o total em 2, em 200, não é isso? Então é o mesmo indicador. Só que quando você dividir, ele já vai dar o fator direto. 200 dividido por 100, 2.
Aqui, 100 dividido por 100, 1 mais 1, 2. É a mesma coisa. Quer fazer um teste? Eu dou números simples para entender, né? A matemática. Mas quer fazer um teste, muda. Põe 40% de capital terceiros e 60% de capital próprio. Então, agora, digamos que é o mesmo ativo de 200, 40%, né? De 200, 80, né? Então, capital terceiros, 80, capital próprio, 120. Não é isso? Agora, divide os 200 por 120. Vai dar quanto? Vai dar um dízimo lá, vai dar 1,6666. Como você sabe disso, cobra de cabeça? Não, porque eu dou aula, né? Sempre dou esses exemplos que é mais fácil de entender. Óbvio que se eu tivesse no quadro negro, eu escrever e fazer a conta. Mas faça a conta. 200 dividido por 120. 1,6666. Tá ok? Agora, já deu o fator. 1,66, né? O dízimo lá. Agora, olha o outro fator. Capital terceiro dividido por capital próprio. Ou seja, agora é 80 dividido por 120. Vai dar 0,666. Mais 1, vai dar o mesmo número. 1,666. O que eu estou dizendo? Agora faça a conta para conferir. Que de cada 120 que eu coloco no patrimônio líquido, se eu for olhar para o ativo, eu transformo em 200 no ativo. Tá ok? Pega 120 e multiplica por 1,66. Vai dar os 200. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Cada R$1 que eu coloco aqui, eu transformo em 1,66 do outro lado. Se for essa relação. E o capital terceiro é a mesma coisa. Pega o 120 e multiplica pelo próprio 1,66, vai dar os 200 de novo. Só que agora eu estou olhando para o passivo total. Que a leitura é essa. Quando eu coloco aqui no meu patrimônio líquido, eu consigo transformar em passivo total, em capital total. Digamos que você precisa fazer uma conta. Você fala, bom, mesmo exemplo da padaria com o seu cunhado, tá? A gente, para abrir nossa padaria, a gente precisa de R$200 mil. Só que a gente não tem os R$200 mil. A gente só tem 120, mas nós precisamos de 200. Então, qual o fator de alavancagem que eu preciso para ter 40% de capital terceiros e 60% de capital próprio, passivo total de 200? Preciso de um fator de alavancagem de 1,66.